Olá, pessoas, bem-vindas de volta ao nosso canal da Agnes Matoterapias e da Mandala da Lu. Se você não me conhece, eu sou Renilde Santos, a idealizadora e a realizadora da Agnes Matoterapias, e logo mais, né, daqui a pouquinho, a Lu também vai chegar aqui e se apresentar se você não a conhece. E se você já me conhece, bem-vindo de volta ao nosso canal aqui. Vamos dar continuidade, né, a nossa live. E dessa vez, né, a gente está fazendo pelos 12 trabalhos de Hércules, e hoje é o último trabalho, onde nós vamos fazer os fechamentos juntamente com o signo de Peixes. Estamos terminando o ciclo. E o mito desse fechamento, né, desse último trabalho, quer dizer, chama-se A Captura do Gado Vermelho de Gerião, né? Então, bora lá a essa viagem. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Tá aqui, fica o símbolo dos dois canaizinhos aqui. Se inscreva, curta, compartilhe com quem gosta desse tema, tá? Compartilhe, comente dizendo o que achou, o que não achou, se gostou, se não gostou, enfim, comente alguma coisa. E se inscreva, né? No meu canal da Agnes Matoterapias, considere em se tornar membro, que tem algumas coisas exclusivas para membros. Dá uma olhadinha lá e veja se você quer. Se tornando membro, você acaba ajudando a gente para a gente continuar gravando mais vídeos com qualidade. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa vinheta. E aí, dona Luciana Pereira Lima, seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. Obrigada, Rê. Mais uma live, mais um fechamento de ciclo. Então, para quem não me conhece, eu sou a Lu, idealizadora da Mandala da Lu, que é justamente trazendo para esse conceito do que é o signo de peixe, é esse mar de possibilidades, as várias formas com as quais as pessoas vão se chegando a mim, a essas parcerias, a todos esses conhecimentos que eu consigo atrelar ao meu trabalho. E até estava conversando com a Rê aqui nos bastidores, né, o quanto o nosso trabalho é essa esfera do signo de peixes, porque a gente entende que essa movimentação do nosso inconsciente é justamente esse trabalho no qual nós vamos trabalhar essas caixas. A gente vai trabalhar esse mundo tendo muito cuidado e muito amor nesse processo, porque, obviamente, se a gente colocou coisas aí nas nossas caixinhas do inconsciente, foi uma forma de se defender, foi uma forma de não enlouquecer. Então, para mexer com tudo isso, é necessário ter essa reverência, esse cuidado, e de acordo com o que cada um traz para a gente, é onde a gente vai buscar essas ferramentas, essas parcerias, essas pessoas, onde nós vamos pesquisar, porque, obviamente, cada um que traz para a gente esse sagrado, a gente vai para essa esfera do sentir. Então, de acordo com esse sentir, a gente
vai buscar a melhor forma de trazer alternativas para que você, para que cada um que nos procure possa ter uma opção, possa ter despertares, redespertares. Quando nós falamos do signo de peixes, é essa grandiosidade de um saber que advém do sentir. E aí eu queria passar a bola para a Rê, no sentido de que como é ou como ela entende esse sentir que é diferente de uma fragilidade. Esse sentir, eu falo que é quase uma mediação, né? E quem traz essa mediação é Júpiter. É aquela coisa da gente internalizar, fazer um exame de consciência de todo aquele período, né? Que é sempre um fechamento mesmo. Eu falo que sempre é necessário. Então você faz um exame, pensa em todos os aprendizados que foi tido, né? E aí, sem ressentimentos, a gente bota em prática e vai caminhando, né? E vai caminhando. E é lógico que nesse meio tempo aí a gente tem projetos, né? Gesta projetos, gesta um monte de coisa aí. Tem coisa que dá para colocar em prática, tem coisa que a gente tem que acertar no meio do caminho, né? E é assim que funciona a vida, né? É desse jeito. Eu acho que o sonhar do peixe, eu sei que você não perguntou isso para mim, que às vezes a pessoa pensa que é ficar no meio, no mundo da lua, pode ser, né? Essa coisa psicodélica também é de peixes, né? Pode ser estar no meio da lua, mas eu acho que o sonhar é você poder ter projetos, ter planos para o futuro, né? Porque quando a gente pensa nessa seta de, eu estou falando mais de Júpiter, né? Mas a gente tem o segundo sonhos, né? Que é do segundo regente, que é Netuno. Mas o projeto, a seta, né? Do Júpiter, que é o centauro, né? Com arco e flecha, é você estar sempre mirando lá para o futuro. E o que eu vou fazer depois? E o que eu vou fazer depois? Por isso que é importante você fazer essa internalização, pensar, pesar os prós e contras, e aí traçar um novo caminho e continuar, ou continuar na mesma jornada com coisas diferentes, né? E é isso. Essa é a renovação. E os sonhos de peixes. E o sentir, né? Para mim, o sentir de peixes é isso. Tem o lado passional? Tem, mas isso vai depender da sua lua, da sua Vênus, né? Tem uma lição atrelada ao signo de peixes, que é se viver o amor incondicional. Eu acho que é a lição mais que nós temos. E quando pensamos nisso, o que eu acho profundo associado ao signo de peixes é justamente termos esse entendimento que o amor é uma construção. O amor advém de escolhas. E esse sentir, a gente precisa também trazer aqui uma reflexão no sentido de que o sentir bem não é o sentir demais. Então, é esse discernimento, essa presença de limites para que você não se sobrecarregue. Como a gente tem esse hábito de ouvir, até pela profissão que temos, muitas vezes
o que não é falado é o que é mais acolhido. São justamente essas nuances que chegam para a gente, e como eu tenho muito forte essa questão da meditação, inclusive quem está inscrito no meu canal, toda semana eu coloco ali uma meditação, eu desenho uma mandala, eu coloco uma meditação, que isso tudo é muito o universo do signo de peixe. É esse entendimento de uma simbologia e, ao mesmo tempo, esse lugar no qual você vai para escutar e para estar em silêncio. Quando a gente fala do signo de peixes, a gente está falando desse mundo interior que precisa ser cuidado. E aí, mais uma vez, essa ênfase no nosso autoconhecimento, para que a gente possa entender o que é o nosso limite nisso daqui, para poder saber o que é esse sentir bem que se distingue desse sentir demais. Como você percebe isso, Rê? É bem isso, né? Quando você falou aí desse amor incondicional, né? Aquele que não vai ter controle, aquele que não vai impor condições, né? Aquele que conhece os limites. Né? Eu tenho até uma frase que eu falo, né? Quem ama, liberta. Né? Não sei se é porque eu tenho um estela em aquário, mas eu sempre achei que amor tem que ter essa liberdade, né? A gente já, né, como um pensamento aquariano, né, tem o Mercúrio em aquário, a gente já se pega em algumas regras, a gente já tem lá umas prisões. Principalmente quando, eu não sei se dá para se falar de prisão, principalmente quando você assume um compromisso sério, né, como um casamento. Então, a gente tem determinadas regras. Ainda você vai colocar mais coisa para ficar mais pesado ainda, Uhum. né? Agora, o outro que lute para saber respeitar aquela liberdade lá que você está dando. Né? Então, eu vejo o Márcio, eu sempre tomo como exemplo o Márcio, que é meu esposo, que ele foi supervisor numa empresa que tinha, acho que mais de 50 funcionários que ele supervisionava. E às vezes, né, ele chegava em casa bem irritado, que precisava de fazer uma viagem, de ir numa cidade vizinha ou de outro estado. A maioria dos meninos casados, aí não Uhum. podia ir porque a mulher não deixa. Aí eu ficava assim, Ah, oi? não entendi essas coisas. Diz que quando você não tem, você não entende. Aí você vai entender. O Márcio, quando a gente estava a gente casado, ele sempre viajou. Ele passava um mês em outro estado, voltava. Então eu falava assim, gente, se eu for me aprisionar em cima do meu, e olha que eu tenho Marte de casa 7, hein? Em Áries. Né? Se a gente for, se não tiver essa coisa de maturidade, Uhum. maturidade não quer dizer velhice também, né? Sim. Se você não tiver um relacionamento, por isso que eu falo, meu lema é: quem ama, liberta, não aprisiona. Então, tudo que a gente conversa e é acordado não está caro entre nós. Uhum. Né? Teve uma época que ele assumiu um cargo, acho que na Bahia, coisas de grande empresa, e a gente conversou antes, né? Aí eu falei: tudo bem, eu alugo aqui, vou morar num kitnet, e você vai para a Bahia. Você tem suas coisas, eu tenho minhas coisas. Eu não vou Uhum. abandonar minhas coisas e você não vai deixar de trabalhar. E a gente se acerta uma vez por mês, uma vez por semana, eu vou para lá. Depois, no final, não deu certo, mas a gente já tinha. Para mim, isso é muito bem resolvido na minha cabeça, Lu.
Tem gente que vai achar que isso é coisa de louco, mas para mim isso é muito bem resolvido na minha cabeça. Eu não preciso de estar controlando o outro assim. E se ele fizer alguma coisa de errado, o problema é dele, porque se eu descobrir. O que você traz aí é um ponto bem contundente no signo de Peixes, que é essa leitura do invisível. Que aí é justamente, mesmo que ele não te falasse, se esse Netuno, Ai, o meu é antenadinho, minha filha. né? Esse meu Netuno está conjunto a Júpiter e conjunto a Lua. Fala se não é Misericórdia. uma baita antena cósmica. Mesmo que eu não esteja prestando atenção, o negócio chega na minha porta, filha. Chega, chega, chega a capivara inteira Chega para chegando você. em umas coisas assim, que às vezes eu paro e dou risada. Falei, caramba, se eu tivesse apostado, não tinha ganhado. O quanto que há probabilidade desse tipo de coisa acontecer? Em contrapartida, justamente por você ter essa antena tão bem sintonizada, existe aí um risco de fuga Tem que de tomar cuidado, visões, Lu. né? Tem que tomar cuidado. É por isso que eu falo que eu dou graças a Deus desse meu Saturno angular, né, que está ali no finalzinho da cúspide das 6 para 7, tanto esse Marte, os dois estarem em conjunto ali. Porque eu acho que essa é a minha âncora. Né? Imagine uma ação. Num primeiro momento, a gente vai achar que o Saturno é um freio, mas não, é uma ação mais elaborada, vamos dizer assim. Então, Com eu dou graças a responsabilidade, Deus. com estrutura. Então, para mim, essa é uma âncora que me chama para o planeta Terra. Se não fosse isso, porque tem hora que dá umas coisas de escapismo, porque afinal eu tenho um sol em peixes. Eu não vou deixar de ser um sol em peixes, né? Porque tem um romantismo, tem um idealismo, que isso tudo é o universo do signo de peixe. E aí também eu queria trazer uma reflexão que eu gosto muito quando eu penso no setor que a gente tem peixes no nosso mapa, que é justamente esses entendimentos que advêm das artes. É justamente essa comunicação que se estabelece entre mundos e peixes, é muito isso, né? O último signo aí da nossa mandala astrológica, então é tudo que a gente foi angariando diante de todos esses arquétipos, e aí na hora que a gente chega no signo de peixes, as artes e em todas as suas manifestações, elas trazem para a gente esse olhar e essa potência de entendimento simbólico de muitas coisas. E aí, de novo, a gente vai para essa sabedoria do sentir, e muitas vezes a gente não vai ter uma explicação racional, lógica, palpável. É uma sabedoria que se estabelece também no silêncio, que te toca, que te mexe, que te afeta, mas a gente não tem grandes alardes, a não ser do nosso mundo interior. Exatamente. Exatamente. Acho interessante quando eu penso nisso, Rê, quando eu comecei a desenhar as mandalas, e sendo eu até então uma pessoa que nunca tinha desenhado grandes coisas, no máximo uns bonequinhos de neve, uns hominhos de palitinho.
E aí é interessante, na hora que eu penso nessa questão do signo de peixes, a primeira mandala que eu desenhei, eu já devo ter contado isso em outras lives, quem me conhece sabe a história, mas acho que é um exemplo bacana de compartilhar. Eu fui numa meditação e me veio uma forma. E aí essa forma, essa imagem ficou na minha cabeça, ficou meio que martelando nos meus pensamentos. E aí eu não sabia muito bem o que fazer com aquilo, mas aquilo não parava, assim, toda hora que eu sossegava um pouco, vinha aquela imagem como se fosse uma cobrança mesmo. E aí eu resolvi sentar para desenhar, que também foi uma orientação que veio, né, para sentar e desenhar. Aí sentei lá, eu toda pop, fiz um molde da forma que eu tinha visto e comecei a desenhar, e foi a minha irmã que passou na hora e falou assim: por que você não desenha em forma de mandala? Até então eu nem sabia o que era mandala. E fiz. E aí depois que eu desenhei, é que veio algumas amigas que são terapeutas, e elas falaram: ai, Lu, você já tentou meditar nessa mandala, no que você desenhou, enfim? E aí foi a forma que eu comecei a tentar meditar no que eu estava fazendo. E aí, depois disso, começaram a vir outras formas, mas enquanto eu não parava ali e, sabe, dava vazão ao que estava me vindo, isso não parava, ficava martelando na minha cabeça. Com o passar Nossa, do tempo, o que que aconteceu? O que que eu comecei a fazer? Porque começou a vir, quando você vai se abrindo, vai vindo, não é assim? Você se exatamente. coloca, você se coloca como instrumento, então as coisas vão chegando. E aí, o que que eu comecei a fazer? Principalmente no começo, porque eu demorava umas 3 horas, pelo menos, para fazer uma mandala, eu comecei a pegar um caderninho e desenhar ali o que estava vindo, porque aí eu sabia que aí na hora que eu tivesse um tempo, eu ia parar ali e ia desenhar, mas eu não estava perdendo a informação, eu estava assumindo ali o compromisso, eu vou fazer. E aí eu andava com aquele caderninho para tudo quanto era canto, e aí eu colocava ali, e aí sempre que eu tinha oportunidade eu sentava e fazia. E com o passar do tempo, a primeira mandala que eu fiz foi em 2012, então quase 14 anos depois, hoje em dia eu sento, eu já tenho aqui o meu saquinho com várias formas, tenho réguas, tenho várias coisas que me ajudam a desenhar, e aí eu meio que vou olhando e aí eu vou sentindo essa sintonia. É como se a minha voz interna viesse e me direcionasse para eu saber o que eu tenho que separar, quais são as cores que eu vou usar, e sempre é um filho que nasce, porque na maioria das vezes eu não faço nem ideia do que virá, mas vem. E aí eu fico pensando justamente como é que eu fazia antes dos desenhos, porque essa energia estava aqui, né? Esse inconsciente estava me cutucando, até efetivamente eu conseguir trazer essa simbologia através das mandalas. Mas e antes disso, né? E as pessoas que não têm um canal assim? Porque tem formas, tem cobranças, tem jeitos aí desse olhar para o seu interno. Você tem alguma coisa nesse sentido ou algum exemplo que você conheça, Rê? Olha, para mim fica difícil de falar sobre isso, que como eu sou pisciana e eu falei para você, eu tenho uma verdadeira antena cósmica, né, que é esse Netuno, porque é uma Uhum, live bem apropriada para a gente falar de Netuno aqui. uhum, Para mim é muito fácil acessar esse lado. Mas para as pessoas que não têm essa facilidade e precisa, se a gente tem as 12 casas, se a gente vai de Áries a Peixes,
a gente precisa de acessar esses 12 campos, porque são 12 áreas de atuação, são 12 setores da nossa vida. A gente precisa de acessar isso. Como a Lu falou, a meditação é algo que nos conecta realmente a isso tudo, né? Outra coisa é o autoconhecimento, né, Lu? Então, como que eu funciono nisso? Você Uhum. pode fazer um mapa astrológico, você pode fazer um mapa numerológico, que dentro dos números eles também colocam como que você acessa essa parte do Hum. inconsciente. Né? O que, que está ali, como que você consegue acessar isso com facilidade ou tal. Então, e é preciso um exercício, né? Para quem nunca acessou com tanta facilidade, né? Não sei se você já acessava isso com facilidade ou não, Lu, porque para mim isso sempre foi muito aberto. Isso para mim sempre foi familiar. Aí, com o passar do tempo, que eu vi que tem pessoas que têm dificuldade. Então, eu acho que autoconhecimento, meditação, o reiki também é muito bom para isso. Se você é Uhum. reikiano ou não, é interessante você passar, né, por alguma coisa assim que vai abrindo, vão abrindo seus chakras para isso. Né? Aí, à medida que for vindo, um caderninho, vá anotando ali, se preciso for, faz uma terapia, né? Porque vão abrindo as coisas, e aí a pessoa, e aí, vem esse balde de coisa aqui, esse caminhão de coisa, o que, que eu faço? Às vezes é interessante você passar por um terapeuta, né? É Um ponto, interessante isso. um ponto bem importante, no meu caso, eu tinha facilidade, só que eu não tinha um autoconhecimento. Então, eu tinha medo, que também é uma esfera de peixe. O medo do próprio poder ali, né? Do que você está acessando. É, e eu sempre fui uma criança medrosa, impressionável, e a minha, tanto que a minha mãe, numa conversa até recente, que a psicóloga me pediu para fazer umas lições, eu fui perguntar para minha mãe. E aí, o que me distinguia dos meus irmãos? E aí, uma das coisas que ela trouxe foi justamente isso, de que eu tinha essa sensibilidade e que desde muito cedo ela não me deixava assistir qualquer coisa, porque depois eu não dormia. Eu ficava dias sem conseguir dormir, porque aquilo ali ficava martelando para mim. E não era isso para Entrava, os né? meus irmãos. Acessava Exato. E aquela aí ela, energia, né? Porque traz uma energia não muito legal, dependendo do que a gente assiste. uhum. E aí ela trouxe isso. Então eu até tinha essa facilidade, mas por um bom tempo da minha vida isso acabou fechando, porque eu não sabia o que fazer, como lidar. E aí depois, quando efetivamente eu voltei para fazer a outra formação, para estudar terapias, e aí eu comecei os atendimentos, e foi voltando gradativamente. Mas por um bom tempo fechou a cortina. Demorou para eu olhar além do que estava sendo mostrado de novo. É, mas ainda bem que você teve uma consciência que precisava desse auto. É o bom que você teve esse autoconhecimento para saber como se lida com essa energia. Né? O duro também, que tem pessoas que não conseguem lidar e acaba adoecendo, né? Eu sempre tive essa busca de querer entender, de querer evoluir, como é que eu faço, sabe? Essa curiosidade que é muito de gêmeos também. Então, ao mesmo tempo que o medo era presente, eu também tentava, num primeiro momento, trazer para esse racional, que aí é completamente diferente
peixes propõem, porque a sabedoria de peixes a gente não vai para um lugar que é racional, que é linear, não é nada disso, mas num primeiro momento foi o que eu consegui. E aí depois, conforme eu fui me sentindo segura com os estudos, né, com os cursos, com as pessoas que trabalhavam nessa área, é que aí sim eu fui entendendo como era o meu canal e me abrindo para isso. Então, hoje em dia eu consigo lidar. E aí fica o convite para vocês que nos seguem, que conhecem o nosso trabalho, é justamente a gente é, se trabalha o tempo inteiro, ou na maior parte desse tempo, porque como é que eu vou entender o outro se eu não me entendo? Então, é esse mundo interior para que a gente possa manifestar no exterior. E aí, através desse exterior, são essas provocações que levamos para o nosso mundo interior para que a gente possa evoluir um pouco mais. Então, cada pessoa que chega para a gente, cada história que a gente acessa, a gente vai trazendo essas reflexões, e muitas vezes a gente vai para esse lugar dessas forjas, das catarses, dos desabamentos, porque é um trabalho que a gente está nesse movimento também. Exatamente. E por falar É, nesse movimento, né? Não sei se no final vai dar para a gente vai fazer uma invertida. No final, não sei se dá para a gente dar os recados. Só lembrando que toda primeira semana do mês, a começar agora de março, né? A gente vai uhum, fazer uma leitura dentro do nosso olhar terapêutico e vamos fazer uma leitura, né, em conjunto, né, em grupo ali. Né? Então você está convidado, dá uma olhadinha nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso sim. WhatsApp, nos nossos stories, a gente vai estar colocando ali o convite para você vir, né, e fazer essa leitura em conjunto. A gente vai falar, né, sobre a entrada do signo solar ali e ver aonde está no seu mapa e junto e abrindo essas casas, essas caixinhas, né? E vendo quais as joias que tem ali. Né? E Exatamente. no final de tudo, a gente quer trazer esse autoconhecimento para você. Uhum. Esses encontros serão presenciais, e então a gente pede que faça a inscrição, conforme a Rê falou, para que a gente traga um pouco do que a gente estudou, aprendeu, vive, e em contrapartida também esses alinhamentos que são vocês que trazem para a gente. Então, essa oportunidade de troca. Certo, dona Rê? Certo. Então, bora lá, vamos. Depois de tantas reflexões, Sim, vamos ler vamos aqui a fazer a leitura. captura. E esse mês, então, está aqui o livro, né? Os Trabalhos de Hércules, da Alice Bailey, fazendo sombra. Então, e esse mês, esse último trabalho, é a captura do gado vermelho de Gerião, o mito. Na Sagrada Câmara do Conselho, o grande presidente revelou ao instrutor a vontade do que deveria ser. Perdido ele está e encontrou, morto, contudo vibrante com a vida. O servidor se torna o salvador e se dirige de volta ao lar. O instrutor refletiu e depois convocou Hércules. Tu agora estás diante do último portal, disse-lhe o instrutor.
falta ainda um trabalho para que o ciclo seja completo e a liberação conquistada. Vai até aquele lugar sombrio chamado Eritéia, onde, onde a grande ilusão está entronizada, onde Gerião, o monstro de 3 cabeças, 3 corpos e 6 mãos, é rei e senhor. À margem da lei, ele mantém um rebanho de gado vermelho escuro. De Eritéia, deves trazer até nossa sagrada cidade este rebanho. Cuidado com o Euritião, o pastor e seu cão de 2 cabeças, Ortrus. Ele fez uma pausa. Mais um aviso posso dar, acrescentou lentamente. Invoca a ajuda de Hélio. Pelo portal número 12, o filho do homem, que era também o filho de Deus, partiu. Em busca de Gerião ele foi. No templo, Hércules fez oferendas a Hélio, o deus do fogo e do sol. Por 7 dias, Hércules meditou e depois mereceu dele um favor. Um cálice dourado caiu no chão aos seus pés. Ele sentiu no seu íntimo que esse objeto brilhante o capacitaria a cruzar os mares para alcançar o país de Eritéia. E assim foi. Sob a segura proteção do cálice dourado, ele velejou pelos mares agitados até chegar a Eritéia. Numa praia, naquele país distante, Hércules desembarcou. Não muito longe dali, ele chegou a uma pastagem onde o gado vermelho escuro pastava. Era guardado pelo pastor Euritião e o cachorro de 2 cabeças, Ortrus. Quando Hércules se aproximou, o cão lançou-se como uma flecha para seu alvo. Sobre o visitante, o animal arremessou-se, rosnando ferozmente. Suas presas tentando alcançá-lo com violência. Um golpe decisivo, Hércules derrubou o monstro. Então, Euritião, amedrontado pelo bravo guerreiro que estava diante dele, suplicou que sua vida fosse poupada. Hércules concedeu-lhe o pedido, conduzindo o gado vermelho sangue adiante dele. Hércules voltou sua face para a cidade sagrada. Ainda não estava muito longe daquelas pastagens quando ele percebeu uma distante nuvem de poeira que rapidamente crescia. Adivinhando que o monstro Gerião teria vindo como louco para persegui-lo, ele voltou sua face para o inimigo. Logo, Gerião e Hércules se puseram face a face. Exalando fogo e chamas de todas as 3 cabeças, simultaneamente um monstro avançou sobre ele. Gerião brandia uma lança que quase atingiu Hércules. Saltando agilmente, ele evitou
o mortal ataque. Esticando bem o seu arco, Hércules lançou uma flecha que parecia queimar o ar ao ser disparada e atingiu o monstro em seu flanco. Tamanho foi o ímpeto com que fora lançada que todos os 3 corpos de Gerião foram perfurados. Com um guincho desesperado, o monstro oscilou. Depois caiu, para nunca mais levantar. Para a cidade sagrada, então Hércules conduziu o lustroso gado vermelho. Difícil foi a tarefa. Volta e meia, alguns bois se desgarravam e Hércules deixava o rebanho para procurar aquelas cabeças que se perdiam. Através dos Alpes, ele conduziu seu rebanho até a Itália. Onde quer que o mal houvesse triunfado, ele golpeava as forças do mal com golpes mortais e corrigia a balança em favor da justiça. Quando Erix, o lutador, desafiou-o, Hércules o derrubou tão vigorosamente que ele ali assim permaneceu. Novamente, quando o gigante Alcioneu lançou sobre Hércules uma rocha que pesava 1 tonelada, esse último a deteve com sua clava e mandou de volta, matando seu agressor. Às vezes, ele perdia o seu rumo, mas sempre voltava, refazia seus passos e prosseguia. Embora exausto por este cansativo trabalho, Hércules por fim voltou. O instrutor aguardava sua vinda. Bem-vindo, ó Filho de Deus, que é também um filho do homem. Ele saudou o guerreiro que voltava. A joia da imortalidade te pertence. Por esses 12 trabalhos, tu superaste o humano e te revestiste do divino. De volta ao lar vieste para não mais partires. No firmamento estrelado, o teu nome está inscrito, um símbolo para os trabalhadores, filhos dos homens, de seu imortal destino. Os trabalhos humanos estão encerrados. Tua tarefa cósmica começa. Da Câmara do Conselho veio uma voz que disse: Bem feito, ó Filho de Deus. E assim terminamos os 12 trabalhos de Hércules. E aí, o que você gostaria de pontuar? Qual foi o seu entendimento mais profundo nisso tudo? Pode ser que eu esteja errada, né? Mas às vezes, para você concluir um trabalho, você vai encontrar os desafios, né? Né? E o Gerião foi um dos desafios, né? Não só. E a criatura lá de 3 cabeças, não sei quantos braços. O Gerião era essa criatura, né? De 3 cabeças e braços, enfim. Esse era ele. E é interessante a gente trazer aí a reflexão, que é justamente essa fragmentação do eu. 3 corpos, uma só identidade. Então, ele
simboliza essa consciência dividida, que é essa razão, essa emoção, esse instinto desconectado. E aí Peixes, mal integrado, ele vive assim, essa sensibilidade, mas é disperso, é compassivo, mas é sem eixo. Então Hércules, ele não negocia com essa fragmentação, ele a encerra. Então a lição aqui é não fugir. Por mais estranho, bizarro ou aparentemente perigoso que seja, você não pode fugir. Você tem um objetivo e você tem que seguir. Por isso, eu sempre falo, por isso que um dos regentes é Júpiter, né? Por isso que um dos regentes é Júpiter. Ele que comanda aquela constelação que é o centauro com a seta ali, né? Só tem E é uma lindo, direção para ir. e é lindo a gente pensar nesse Netuno como sendo esse oceano e Júpiter sendo essa bússola dentro dele. Então, esse direcionamento, né? Essa seta que faz você calcular a sua rota ou recalcular a sua rota, mas tem um direcionamento. É difícil você tentar dar limites a algo que não conhece limites, né? Que é tudo dissolvido, né? E dentro dessa dissolução, você tem que começar a juntar e alinhar, né? Também esse Júpiter vai ajudar nesse alinhamento. Porque Netuno, no negativo, ele é a cortina de fumaça também. Então, às vezes, você não vai conseguir enxergar aonde você deve estar. Então, você precisa sempre desse direcionamento. Quando a gente pensa nesse trabalho, traz para a gente a importância dessa travessia que é até o fim do mundo. Quando a gente faz a correlação com peixes, é justamente essa regência de limites que são difusos, que são além do que é racional. Hércules, ele vai onde ninguém vai. Então, psicologicamente, é entrar nessas zonas internas que muitas vezes a gente evita. Dores antigas, culpas, padrões inconscientes. Mas é justamente nessa sintonia pisciana que você consegue essa fluidez para a travessia. Sim. E esse Netuno, né, se tem todas as informações, né, que a gente precisa de estar trabalhando, esse Netuno ele vai ajudar na facilitação dessa dissolução. Uhum. Através de alguma coisa, né? Porque Netuno fala de muita coisa. Mas se a gente for olhar para a área da saúde, porque as doenças crônicas estão na casa 12, que é regida por peixes. E, consequentemente, Netuno e Júpiter, né? Como planetas. Se a gente for olhar para esse lado da saúde, Netuno fala muita coisa, fala de terapia, fala de psicologia, afinal, ele é o próprio símbolo da psicologia. Né? Fala de tratamentos complementares, né? Que hoje a gente tem as práticas integrativas. Perfeito. Então, ele traz esse monte de coisa, né? As terapias naturais, muita coisa, né? Que, dito como antigamente, alternativo, né, Lu? Que hoje são reconhecidos, né? Como o reiki, como a meditação, e por aí, até as plantas medicinais, a terapia floral, que é tudo coisa de Netuno. Desde quando ele começou a se movimentar, começou esse movimento, que é, salvo engano, de 2006, para que a gente conseguisse o reconhecimento das práticas integrativas, que é coisa de Netuno. Então, ele está dizendo para a gente que essa dissolução disso tudo, esse dissolver, tá aí.
juntamente com as práticas integrativas. Não quer dizer que a gente não precisa de um médico, de passar no médico e tal, mas tem outras soluções, né? Até mesmo a psicologia. Perfeito. Um outro ponto aqui da leitura que me chamou a atenção, justamente essa questão do gado vermelho, que traz para a gente essa reflexão da nossa própria energia vital perdida. Então, o gado representando essa força da vida, esse desejo, né, esse impulso criativo. E aí, em peixes, essas energias, muitas vezes, ela se dissipa em excesso. Então, tem sacrifícios inúteis, ou essa questão do salvacionismo. Então, essa questão do recuperar o gado é resgatar a própria vitalidade, sem culpa, sem martírio. E enquanto Hércules ele não fica com esse gado, ele conduz também essa volta. Então, isso é essencial para peixes, essa sensibilidade não é para absorver tudo, mas para conduzir com consciência. Exatamente, exatamente. E é bacana também pensarmos que essa questão do retorno, ele é tão importante quanto a conquista, porque no primeiro trabalho que ele teve que refazer, ele não foi até o final, ele achou que fez o trabalho, acabou aqui, não, mas ele tinha que entregar, tinha que passar o portal. E aí a gente percebe que neste trabalho ele adquiriu essa maturidade, ele realmente soube cadenciar essas informações, então ele recebe ali um comando do que é para fazer. Ele para, ele medita, ele recebe ali uma ajuda, ele traz o entendimento para o que é esse cálice dourado, como é que isso vai ajudar. E aí, diante dos desafios que vão se apresentando em toda essa jornada, ele continua, porque ele sabe que precisa ir até o final. Então, a gente percebe no transcorrer desses trabalhos, desses mitos, o quanto ele foi amadurecendo. E aí, quando a gente chega nesse trabalho simbolizando o signo de peixes, é justamente você não se perder nesse oceano, mas é como você aprende a navegar. Então, é o signo que te dá essa coragem para você ir longe, para você ter essa lucidez, para integrar partes fragmentadas. Então, quando você trouxe a questão das terapias integrativas, é justamente isso, né? Você sair de pontos, de especialidades e você olhar o todo, é você conseguir através das técnicas integrativas, trazer para você essa sua totalidade. Exatamente. E observando, né, esse último trabalho, é a gente entender que passou, no caso dele, é o 12º passo, é o 12º trabalho. Então, os 11 trabalhos anteriores trouxe uma lição para ele, trouxe um aprendizado, e que ele colocou tudo isso em prática, foi onde ele conseguiu fazer todo esse trajeto e finalizar. Né? Fazendo, eu estava aqui pensando, fazendo uma analogia ao tarô também, que são 22 passos. Então, quando você faz esse caminho de 22, né, que é o caminho do herói também, né, que é uma linda analogia, porque Hércules é um herói, né? O caminho do herói pelo tarô, os 22 arcanos, quando você chega com sabedoria, né, você sabendo usar todas as 21 lições anteriores, quando você chega
no mundo, o mundo diz que você se torna um louco, mas um louco com sabedoria, né? É onde a gente vai se jogar de novo numa nova trajetória. Maravilhoso pensarmos nisso, né? Nossa, incrível. Bom, então, basicamente, encerramos aqui a leitura desses trabalhos. Um ano aí de lives, de aprendizados, de muitas reflexões, que eu acho que isso é o mais importante, quando a gente consegue se deixar ser impactadas, mexidas por tudo isso que a gente está aqui conversando. E aí também fica o convite, e a gente, a partir do mês que vem, a gente vai ter um novo formato para as nossas lives. A gente vai pegar o mapa do dia de entrada do Sol no signo e a gente vai fazer algumas reflexões sobre isso. E aí, nesse ano novo astrológico também, a gente vai fazer os encontros presenciais na Agnes, nas terapias. Além disso, fiquem atentas às nossas comunicações aí, às nossas redes, porque a gente vai ter encontros com outros assuntos, com outros temas, mas sempre nessa busca de entendimento do nosso eu, da nossa expansão de consciência, do nosso autoconhecimento. Quando eu penso em toda essa trajetória percorrida nesse nosso terceiro ano de lives, eu me sinto muito feliz com tudo isso que a gente conseguiu trazer. Se de alguma forma a gente conseguiu aí deixar uma semente dessa forma, como a gente vive e como a gente entende que é o nosso propósito, como a gente se movimenta em torno disso, acho que já é grandioso para cada uma de nós. Então, mais uma vez, eu queria agradecer essa oportunidade que a Renilde me dá dessa construção. O quão importante é conseguirmos, além de compartilhar, aprender uma com a outra, aprender com cada um que manda para a gente as perguntas, que nos manda os comentários, que nos seguem nas redes sociais. E aí eu queria fechar com uma frase sobre o signo de Peixes, que ele não veio salvar o mundo às custas de si mesmo. Ele veio integrar o que estava separado, começando por dentro. É isso aí. A Obrigada. mudança é de dentro para fora. Exatamente. É isso que a gente acredita e que a gente tenta viver da forma mais coerente possível. Super beijo. Muito Beijo obrigada a por todos, estar gratidão. A gente se encontra na próxima live e também no encontro astrológico presencial que a gente vai fazer. Beijão. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.